Fala aí, galera, tudo bem? Professor Márcio Alencar, profissional de educação física, ajudo pessoas que sofrem com a obesidade e efeito sanfona, demonstrando que é possível emagrecer a curto prazo e manter a sustentabilidade do teu peso a médio e longo prazo sem ficar refém de dietas restritivas. Na nossa aula de hoje, eu vou contar para vocês alguns segredos que eu tenho certeza que vocês vão ver o treinamento de musculação um pouquinho diferente do que vocês viram até hoje. Vocês vão perceber a diferença do que é treinar e no que é ir na academia. Você sabe a diferença entre treinar e ir na academia? Existe uma diferença muito grande entre essas duas. Treinar não basta apenas seguir os exercícios que estão prescritos na sua ficha de treinamento. Existem outros fatores importantes que estão diretamente ligados ao ganho de massa muscular. E são esses fatores que eu quero contar um pouquinho para vocês hoje, legal? Acompanhe a ideia comigo. Na aula passada eu disse que o ganho de massa muscular é determinante para se evitar o efeito sanfona. Ou seja, para manutenção e sustentabilidade do teu peso por mais de um ano, é muito importante que você ganhe massa muscular. E dentro deste processo existem 4 coisas que são determinantes. Dá uma olhadinha neste gráfico. O primeiro deles seria a adesão. A adesão é a sua aderência ao treino, ou seja, é você ir treinar. A primeira coisa que determina o seu resultado dentro de um processo de emagrecimento é a sua presença na academia. Não adianta ter um planejamento lindo, não adianta ter toda a planificação do mundo se você não vai treinar. Então, quando se fala em emagrecimento, o principal fator que determina o seu resultado é a adesão. Ou seja, você ir treinar. Ok? O segundo fator mais importante chama-se volume de treinamento. E aí eu gostaria de ter uma atenção de vocês. Volume de treinamento é o quê? Volume de treinamento nada mais é do que a quantidade de séries semanais que você faz por cada agrupamento muscular. Existem treinos com baixo volume, médio volume e alto volume. Isto tudo direcionado à sua condição física atual. Então, gente, por trás daqueles exercícios prescritos na sua fichinha de treinamento da academia, existe um planejamento de volume de treino. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Esta é uma ficha de treinamento com um volume intermediário, para alguém que já começou a treinar aí uns 3, 4 meses e está progredindo nos seus treinamentos. Nela, eu programei 3 exercícios para a parte anterior da perna, 2 exercícios para o peitoral, 2 exercícios para tríceps, nessa primeira fase do treino. Como que isso está dividido? Como que você entende o volume de treinamento dentro desta ficha? Dá uma olhada. Vamos entender os 3 primeiros exercícios do treino A. Eu programei lá cadeira extensora, leg press 45 e o hack 45. Cada exercício, ela irá fazer 4 séries, ou seja, 4 séries de cadeira extensora, mais 4 séries de leg press, são 8 séries, mais 4 séries do hack 45. Logo, ela vai fazer 12 séries para um grupamento muscular específico, neste caso anterior da perna. Se ela repetir este treino segunda-feira e quinta-feira, ela estaria fazendo durante a semana 24 séries semanais por grupamento muscular. Isso é volume de treino. Quando eu digo que você tem que ter um baixo ou médio ou alto volume de treino direcionado à sua condição física, é exatamente isso. Um planejamento que preveja uma quantidade de séries por grupamento muscular que dê um estímulo necessário ao seu objetivo, para que você consiga chegar no seu resultado dentro do planejamento que foi feito, ok? Isso é volume de treino.
Então, gente, quando na sua ficha está prescrito alguns exercícios, não se prescreveu simplesmente por colocar aqueles exercícios lá. Foi feita uma análise da sua condição física atual e foi prescrito uma quantidade de exercícios baseado em um volume determinado. Se você está começando a treinar agora, eu vou prescrever para você um volume baixo de treinamento, uma de 10 a 12, no máximo 14 séries semanais por grupamento muscular. No outro mês, na próxima ficha, eu posso já aumentar este volume de treino. Num segundo mês, eu já colocaria para você 18, 20 ou 24 séries por grupamento muscular durante a semana. E no terceiro mês, sim, aí eu poderia subir um pouco mais, colocar 28, 30 ou 32 séries semanais por grupamento muscular. Então, quando eu falo em ganho de massa muscular, eu estou falando também em volume de treinamento, ou seja, quantidade de séries semanais por grupamento muscular previstas dentro de uma periodização com uma progressão mensal. Se você não tiver isso prescrito, seu resultado fica comprometido, ok? Terceiro fator mais importante quando se fala em ganho de massa muscular seria o quê? Intensidade de treinamento. A intensidade é muito importante para o ganho de massa muscular. E quando se fala em exercícios resistidos em musculação, intensidade está diretamente ligada ao peso. Dá uma olhadinha na ficha. Eu prescrevi nessa ficha 4 séries de 12 repetições com 65 a 70% de uma RM. Uma RM é uma repetição máxima. Então, o peso que você vai colocar em cada exercício está diretamente ligado a esta uma RM. Não é o peso que você acha que você está fazendo legal, não é um peso que você se sinta bem em executar o movimento, não. Existem protocolos, existem formas adequadas de se planejar e de se colocar o peso em cada exercício. Neste exemplo, eu estou dando um teste de uma RM. Seria o quê? Seria a mesma coisa que você calcular, conseguir achar no exercício qual é o peso que você consiga fazer uma repetição máxima. Um valor que você consiga erguer no máximo uma vez o exercício, o movimento daquele exercício, ok? Vou dar um exemplo aqui da cadeira extensora. Vamos supor que você conseguisse erguer no máximo de uma repetição, o peso de 100 kg. Então, o seu peso de uma RM seria 100 kg. Diante disso, você já poderia calcular o percentual destes 100 quilos para cada quantidade de repetições. No caso, como eu programei 12 repetições, o peso indicado para 12 repetições seria entre 65% e 70% desta uma RM. Ou seja, 65 a 70 de 100 quilos. Se eu tivesse prescrito 4 séries de 10 repetições, já não serviria esse 65 a 70%. Aí seria legal você programar entre 75% e 80%. Se eu tivesse prescrito 20 repetições, já seria outro percentual. Então não é o percentual, não é um valor que você se sinta bem. Existem protocolos que determinam o percentual que você deve colocar em cima de uma repetição máxima, ok? Tá vendo como existe diferença entre você fazer um exercício com um peso que você sinta adequado ou com um peso que esteja dentro de uma técnica programada? Para se ter uma ideia, mais da metade das pessoas estão abaixo do percentual mínimo de uma RM em referência à quantidade de repetições previstas em cada exercício. E por último, o quarto fator mais importante quando se fala em ganho de massa muscular num treinamento de musculação, seria o fator progressão. Ou seja, você ter uma progressão mensal, ou semanal, ou quinzenal no seu treino. No caso do volume de treinamento, eu costumo fazer uma progressão de volume de treino mensal. A cada ficha, eu aumento cerca de 20% do meu volume de treinamento para o meu aluno. No caso da intensidade do treinamento,
O ideal seria que você tivesse uma progressão semanal de até 10% do peso em cada aparelho. Ou seja, toda semana você deveria aumentar até 10% em cada exercício que você praticasse. Resumindo, então para que você tenha um ganho de massa muscular, a sustentabilidade do teu peso a médio e longo prazo, evitando assim o efeito sanfona, você precisa de 4 fatores determinantes. Primeiro deles, adesão, ou seja, você tem que ir treinar, não pode faltar. Segundo deles, volume de treinamento. Você tem que ter previsto dentro da sua periodização a quantidade de séries semanais por grupamento muscular com uma progressão. Terceiro, intensidade de treinamento. O peso ideal para cada exercício tem que ser calculado. E por quarto, a progressão. Você precisa ter uma evolução do seu volume de treinamento a cada ficha e você precisa ter uma evolução do peso que você coloca em cada exercício semanalmente. Ficou claro? A partir do momento que você conseguir colocar esses 4 fatores no seu dia a dia de treinamento, você vai conseguir resultado. Você vai conseguir ganhar massa muscular e evitar o efeito sanfona. E assim você não vai entrar na estatística do reganho de peso. Essa é a diferença entre treinar e ir na academia. Treinar obedece a todos esses critérios que eu disse para vocês. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.